Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Esse fortalecimento é evidente que vem do conhecimento das Escrituras Sagradas. E esse conhecimento é importante para formar em nós a nossa identidade. Seremos realmente cristãos se entendermos o que é ser cristão, o que significa realmente seguir a Cristo, o que significa ter em si mesmo as qualidades, os critérios que haviam em Cristo. Então, como nós já vimos nessa continuidade sobre a igreja, vimos que realmente a igreja foi chamada, todos os cristãos, para serem semelhantes ao seu mestre, que é Jesus. A igreja, os irmãos em Cristo, líderes, pastores, irmãos em Cristo, qualquer pessoa, ela vai à igreja para aprender, para ser ensinada e conhecer a Cristo. E então seguir os seus passos. E então viver de acordo com o que está escrito em sua palavra no Santo Livro. E também nós vimos exatamente que um desses critérios sobre a igreja é que é o Espírito Santo quem guia e deve guiar a igreja. A igreja não pode ser guiada por homens. A igreja não pode ser guiada por vontades alheias. A igreja precisa ser dirigida, orientada pelo Espírito Santo de Deus, conforme nós vimos na semana passada em vários textos. E nesta semana eu quero compartilhar com você os princípios bíblicos para pastores e líderes cristãos. É algo importante, sim, porque nos dá um critério. E para que eu possa ter um critério verdadeiro, que tenha realmente, que seja eficaz, que não seja um critério comum, humano, falacioso, ele precisa sair das Escrituras Sagradas, da onde provém todo o nosso entendimento sobre a vida cristã. É impossível dizer para você, você vai ter uma boa vida cristã sem a palavra de Deus. Isso jamais vai acontecer. Porque só através do conhecimento, só através dessa investigação que penetra o nosso coração, a nossa alma, é que nós somos transformados. Então um dia Jesus disse, o meu povo erra pela falta de conhecimento. E nós precisamos ter esse conhecimento de Deus, não através de ouvir vozes, mas de uma investigação séria da nossa piedade, da nossa devoção ao Senhor. E nós vamos então falar sobre os princípios bíblicos para pastores e líderes cristãos. Algo que todos nós precisamos aprender tanto dos muitos erros que já cometemos e nos arrependermos realmente de tantas confusões, não é? Para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Digo isso como pastor, suplicando já desde o princípio dessa mensagem, desta semana, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que precisamos tanto de orientação nesses dias de tanta confusão. Ore pelo seu pastor. Ele precisa da sua oração, ele precisa da direção de Deus, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo, ele precisa do poder de Deus para caminhar e vencer as dificuldades que estão se levantando nesse tempo, as tentações, os problemas, as aflições. Então, espero que esta palavra possa edificar a sua fé e te ajudar realmente a ter critério para observar as coisas da igreja. Então vamos lá, o primeiro texto que eu quero conversar com você está no Evangelho de João, no capítulo 10, do verso 11 até o verso 13. Está escrito, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário. Não tem cuidado com as ovelhas. Então aqui nós observamos a Jesus ensinando e mostrando que ele se define, ele é realmente o bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Foi isso que Jesus fez. E aqui ele trouxe uma referência. Aqui ele nos deixou uma referência para que qualquer líder, qualquer pessoa que o segue, possa entender a necessidade de ter realmente uma intimidade e um compromisso com essa vida cristã, desse chamado, dessa vocação que o Senhor coloca sobre um homem.
dispondo a sua vida para servir o Evangelho e ajudar pessoas a se aproximarem de Cristo e a terem uma vida em Cristo Jesus. Veja, pastores não foram chamados para enriquecer pessoas. Pastores não foram chamados para abrir portas de emprego. Pastores não foram chamados para trazer sucesso financeiro, social, econômico, profissional. Pastores não foram chamados para isso. Pastores foram chamados como Jesus nos mostra aqui. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas para que elas estivessem, não é? Essas ovelhas, protegidas do lobo. Quem é o lobo? Satanás. O que é que ele provoca? Pecado. O que ele faz então? Separa as pessoas de Deus. Então o bom pastor preserva, cuida, apacenta, protege, alimenta, ensina, não é? E aqui nós vemos então essa referência. Mas Jesus falou desse outro personagem, não é? Ele, Jesus, é o bom pastor. Mas existe um outro que é o mercenário. Olha só que coisa, esse mercenário até assume uma posição como de cuidar das ovelhas. Só que ele não tem compromisso de vida, não há vocação, não há exatamente uma ação de Deus na sua vida, é claro que não. A única coisa que ele tem ali é um interesse. Percebe? Ganhe critério nesse texto, percebendo que o próprio Jesus disse que existe sim o mercenário. Ele se aproxima do rebanho, ele quer orientar o rebanho, ele quer dirigir o rebanho, ele fala que vai proteger o rebanho. Só que quando ele vê o lobo, ele vai embora. Por quê? Porque ele é mercenário e ele não tem nenhum compromisso, ele não tem cuidado com as ovelhas. Portanto, o que nós percebemos de Cristo aqui é que toda ovelha, todo cristão precisa de cuidados. Que cuidados são esses? São os cuidados advindos da palavra de Deus, do alimento da palavra, não é? Da ação do Espírito Santo, daquilo que se chama o ensino, para que essa pessoa possa se posicionar através da fé, uma fé crescente, uma fé dinâmica, uma fé robusta, e ela possa ser equipada realmente para poder resistir à tentação, para poder suportar as aflições, para poder vencer o pecado e então viver de glória em glória, de vitória em vitória, sendo transformado e vivendo pela fé. Então essa ação dessas duas pessoas que Jesus já coloca diante de tantos textos que poderiam falar sobre pastores, não é? Sobre aqueles que apacentam o rebanho, eu quis partir deste texto, onde Jesus fala que ele é o bom pastor, se tornando referência para qualquer líder, para qualquer homem que tem um chamado, essa vocação de guiar pessoas, de conduzir um rebanho. E ele falou que existem os mercenários, são interesseiros, não têm cuidado com as ovelhas. Eles, na verdade, quando vem um perigo ou quando vem alguma situação, o que eles fazem? Abandonam a ovelha. Eles não estão interessados, não é, em cuidar, em proteger, em amparar, em alimentar, não é, fortalecer. Eles não têm paciência para estar ali com aquela ovelhinha, não é, mesmo na sua maior dificuldade. Portanto, esse tipo de critério é muito importante para as nossas vidas. Mas nós sabemos que essa ação é a ação do Espírito Santo. Nenhum homem pode realmente assumir essa posição de liderança na igreja sem que ela realmente seja uma vocação, algo pelo qual o Espírito Santo trabalhe, algo que o Espírito Santo molde. Então ele passa sim por sofrimentos e aflições, decepções, erros, dificuldades, problemas, circunstâncias, porque são estas coisas que formam o caráter do cristão, formam o caráter do pastor, para que ele tenha disposição de fé para estar protegendo, livrando as ovelhas da ação do lobo devorador. Mas o mercenário não se importa com nada. Portanto, eu desejo que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.